Olá, o prefeito Jonas Donizete encaminhou à Câmara Municipal esta semana um projeto de lei que cria o REFIS, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas. Ele prevê um desconto de até 90% em juros e multas para o pagamento de dívidas referentes a tributos como o IPTU, o ISS, QN e taxas municipais. Para falar sobre esse assunto, o programa Questão de Ordem de hoje conversa com o vereador pastor Elias Azevedo, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas, também com o vereador Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, e contamos com a presença do secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Campinas, Hamilton Bernardes. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar com o secretário, que pela primeira vez está aqui com a gente. Secretário, primeiramente eu gostaria que o senhor detalhasse o que é exatamente o REFIS. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, ter a oportunidade de estar conversando com todos vocês e nós estarmos falando sobre esse programa. Queria deixar uma questão importante primeiro, que esse programa teve um conceito muito importante, que aquele que pagou em dia, que pagou à vista, foi o grande privilegiado. Vou dar um exemplo do IPTU. Quem pagou à vista era R$100, pagou à vista, caiu para R$92. Aquele que não pagou, tem juro, tem multa, tem correção. Nós estamos dando um desconto na multa e na correção, de até 90% para pagamento à vista. Quer dizer que o melhor foi para quem pagou à vista e agora é uma excelente condição para quem for fazer o refinanciamento. Por exemplo, estamos dando desconto até 90% de multa e juros, mas é um excelente, tem que aproveitar, mas é melhor pagamento à vista. Mas quem não pagou à vista, por exemplo, hoje pagaria esse 100, que lá atrás não foi pago, é mais ou menos essa conta ou não? Se fosse antes do REFIS, teria 100, teria multa, teria juro. E a multa, o juro é 1% ao mês. Se for em 5 anos, está devendo, tem dívidas que o valor fica 3, 4 vezes o valor principal. E aí a capacidade contributiva do cidadão acaba não conseguindo. Então nós estamos fazendo algo que vai beneficiar muito o cidadão, vai ser muito bom para ele, vai reduzir muito a dívida. Mas o melhor é sempre estar pagando em dia. Tá ótimo. Então, secretário, agora nós vamos falar com o vereador Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que é a primeira comissão que analisa os projetos que vêm aqui para a Câmara e, consequentemente, esse vai ter uma atenção especial, né, vereador? Sem dúvida. Mirna, inicialmente eu também quero cumprimentar a você, a toda a equipe de transmissão aí da TV Câmara. Quero cumprimentar o pastor Elias Azevedo, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Fazer um cumprimento especial nesse momento ao secretário de Finanças do município de Campinas, Hamilton Bernardes, que sempre tem sido muito solícito com as demandas do município, em especial nas demandas onde a Câmara pede a presença do secretário para que possa esclarecer importantes temas como esse. E entrando já diretamente no assunto, sob o ponto de vista da legalidade que a Câmara passará a analisar esse importante projeto, num primeiro momento, eu aponto como um projeto constitucional, porque cabe ao prefeito municipal apresentar projetos dessa natureza. Esse projeto, consequentemente, não tem vício de iniciativa e não tem vício no sentido de apresentar alguma óbice, porque nós não estamos fazendo aí, abrindo mão de receitas. O que o prefeito entendeu, o que os seus secretários, em especial o secretário Hamilton, defende e apresenta à Câmara, e já de início eu me posiciono favorável, é que é um projeto altamente contributivo. Nós temos os munícipes que pagaram em dia, tiveram os descontos relacionados ao carnê de IPTU por ocasião da data base de pagamento. E aqueles munícipes que estão inadimplentes, é a grande oportunidade, é uma maneira que a Câmara e o Executivo têm para tornar esses indivíduos adimplentes, incluí-los, né, no mercado financeiro, voltar a incluí-los no mercado financeiro, para que eles possam efetivamente ter uma vida saudável financeiramente. Então, nesse sentido, o projeto é amplamente contributivo e também meritório. Tá ótimo. Então, e agora nós vamos falar com o vereador pastor Elias Azevedo, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Comissão também que, obrigatoriamente, num projeto como esse, dá o seu parecer. E, vereador, em outras situações, a Comissão de Finanças e Orçamento acabou fazendo audiências públicas
muitas vezes com a Comissão de Constituição e Legalidade e até com a Comissão de Política Urbana. O senhor acredita que esse projeto, esse processo que vocês vão analisar, também vai permitir que uma audiência pública seja feita em conjunto? Mirna, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar aqui o secretário Hamilton, como o nobre vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Legalidade, também já falou a importância de ter a presença do nosso secretário. Aliás, sempre esteve conosco todas as vezes que foi convidado. Cumprimentar também o nobre vereador Luiz Henrique Cirilo, que fiz menção, mas não cumprimentei, né? Muito obrigado. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. A Comissão de Finanças, ela é tão importante quanto a Comissão de Legalidade. Primeiro, os processos passam pela legalidade e, na sequência, então, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. Nós já fizemos várias audiências públicas em conjunto, dependendo do tema. Este também, nós estamos aguardando chegar em mãos o projeto para que a gente veja o que é obrigatório fazer. Secretário, o governo pretende que esse projeto seja votado o mais rápido possível? Nós pretendemos, porque vai até outubro esse pagamento. Deixa eu fazer deixa eu até cumprimentar o vereador Cirilo, o pastor Elias, e aí cumprimentar todos os vereadores aqui de Campinas, que eu cumprimentei você, Mirna, acabei não cumprimentando-os. E eu queria dizer algumas questões que o vereador Cirilo falou. A primeira sobre a renúncia de receita. Por que não é renúncia de receita? Quando nós estamos no orçamento, nós temos um valor calculado. E a nossa expectativa é que com esse projeto esse valor aumente. Então não houve renúncia, houve um excesso de arrecadação. Vai haver uma arrecadação maior quando ele falou a questão da renúncia. Ele falou a questão da regularização financeira do cidadão. O vereador Cirilo tem toda a razão nisso. Porque agora, com a modernidade, nós estamos... o judiciário está bloqueando os valores na conta dos cidadãos. Nós temos lá os processos, nós somos obrigados, após 5 anos não ter sido pago, nós entramos com a execução fiscal, com o 3º, o 2º, o 4º ano, até 5 anos, e o judiciário está bloqueando. Sempre, todo dia tem 4, 5, 6, 8 pessoas, aqui não tem o que fazer, precisa pagar os impostos. Então, para que essa regularização financeira que ele falou, essa questão. Outra questão, nós estamos protestando os títulos, tem a questão do Serasa. Então, a modernização das finanças, para ir para esse caminho de recebimento, é o momento do cidadão estar resolvendo e acertando a sua vida em umas condições muito favoráveis. E Mirna, se me permite, secretário, eu acho que é importante deixar consignado que, num primeiro momento, a gente lembra daquele cidadão inadimplente no ano de 2014. Mas o secretário Hamilton Bernardes, ele falou em determinado momento, na sua fala anterior, que nós temos casos de alguns inadimplentes de 4, 5 anos. Então nós temos inadimplentes do ano de 2010, 2011, e ele às vezes ele quer regularizar, ele quer pagar em dia e ter o desconto em 2014, ou futuramente no ano de 2015, e ele não pode porque ele já tem a sua negatividade no seu nome, no seu CPF. Então o que nós vamos fazer? É regularizar e deixar esse indivíduo novamente apto, não só para os tributos municipais, mas para a sua vida comercial, sua vida financeira, que envolve também a sua vida familiar. Agora, secretário, para a gente entender um pouco melhor, por exemplo, a pessoa deve o IPTU de 2010. Ela pode pagar, por exemplo, ela já pagou de 2014, um impede o pagamento do outro, ou ela está devendo desde 2010? Qual é a situação hoje da maioria? Não, então são várias questões. Nós temos até uma lei que chama progressividade, que foi contestada na Justiça e que tem vários processos desse tipo, e que essa lei, nós estamos sugerindo autorizar, dar essa progressividade para todo mundo, para acabar com essa discussão judicial. Nós temos uma outra questão do lixo hospitalar, teve um período que foi feito um lançamento muito grande, que nós estamos resolvendo essa situação para os contribuintes. Nós temos uma situação do ISSQN, que teve uma época que o ISSQN foi lançado num valor muito grande. Nós estamos dando uma redução desse lançamento desse ISSQN para que as pessoas estão contestando na Justiça. Nós tivemos em 94, 95, uma discussão, na última planta genérica de valores, várias pessoas entraram contestando o valor venal,
Então nós estamos fazendo uma proposta também para que, se houver os dois laudos, tem o laudo da prefeitura que vale 1.000, tem o laudo do cidadão que vale 500. Nós propomos reduzir até 40% o nosso laudo para chegar até o limite do laudo do contribuinte. Então são algumas coisas que nós estamos fazendo para regularizar a situação. Nós temos um cadastro hoje com 500 mil contribuintes, então nós precisamos regularizar a vida, a situação funcional e para que a gente dê uma limpada higienizar o nosso cadastro, que é o nome técnico. Desses 500 mil contribuintes, grande parte, qual seria a percentagem aí de pessoas que têm alguma dívida com o município? Olha, a nossa adimplência é grande, nós temos praticamente aí 95% do recebimento, a parte que não paga é pequena, até porque estão percebendo que o melhor é pagar os impostos com os descontos em dia, mas nós temos casos assim muito pontuais, desses casos jurídicos, nós temos pessoas que tiveram alguma dificuldade em algum período da vida, então nós temos alguma situação que nós queremos estar resolvendo essa questão. Não sei se eu respondi isso, sim. É uma faixa de 5%. Mas são pequenos ou grandes contribuintes? A grande maioria são pequenos contribuintes, mas tem um valor significativo de grandes contribuintes, que é a pequena quantidade. Sim. Secretário, o senhor disse também que alguns casos são casos que estão sendo ou foram questionados na justiça. Mas quando vai para a justiça, não sai mais ou menos da alçada da prefeitura, ou vocês, independente da decisão da justiça, pode agora fazer esse acordo com as pessoas? Nós somos, por quê? O tributário da prefeitura, nós não temos poder discricionário, nós somos vinculados à lei. Se a lei permitiu alguma coisa nova, nós podemos estar fazendo. Então, por isso que a lei, nós só podemos fazer o que a lei determina. Nós, sim, lá na finança, no tributário, somos escravos da lei. Senão poderia implicar na renúncia fiscal, né? Que é vedado, né? Sim. Então nós somos escravos. E com isso, com essa nova lei, vai permitir a gente fazer algumas regularizações, até via judiciário, com a procuradoria vai, e outra, esqueci de falar um outro item. Todas as ações judiciais, entraram no judiciário, acaba tendo 13% de aumento pelo custo judiciário, do procurador. Então o melhor é pagar à vista. Até isso vai ser descontado não, também? Não, isso ou não vai. Isso não pode, né? Não pode, porque não é nem nós, somos dos procuradores, então nós não temos autonomia para isso. Correto. Mas então estou mostrando que são vários, e vai pondo, é judiciário, é juro de 1% ao mês, correção, multa, isso daí ficava ficando num valor estratosférico. Exatamente, quais são as taxas que entram no Refis, além do IPTU e o ISSQN? São todas que nós estamos discutindo. Estamos tirando multa. ITBI também? No ITBI as pessoas geralmente pagam à vista. Para passar, ela então, já pagou o ITBI. Sim. Nós não temos, não tem como atrasar o ITBI. Mas a maioria dos casos é ISS, IPTU, taxa de lixo, então, todos os impostos, o prefeito pediu para resolver essa questão. Sim, agora... deixa eu uma questãozinha. Eu tenho vários vereadores que estavam pedindo para que a gente, né, pastor, o próprio pastor, vários vereadores solicitando para que a gente atendesse essa demanda da sociedade, o Cirilo, a maioria dos vereadores... É o primeiro projeto dessa natureza apresentado por esse governo, né, secretário? E também... O PERF era no governo anterior, então. Isso. Foi. Correto. E não temos intenção, nós não temos intenções de estar fazendo... Isso aí é algo que você faz em um momento, regulariza, fica com o cadastro, acerta e toca a vida para frente. Esse projeto também permite emendas, vereadores? Antes eu vou deixar o presidente da legalidade responder, mas acho que vale a pena a gente lembrar que o orçamento para esse ano é de 4,4 bilhões de reais. A expectativa é que tenha 87 milhões de arrecadação. Olhando do ponto de vista do benefício, vale muito a pena o cidadão agora tentar resolver a questão dele, até porque se a gente for analisar a receita prevista não é uma necessidade, né? Se a gente for analisar assim, uma necessidade, mas eu vejo isso como uma demanda dos vereadores, uma solicitação dos vereadores, um bom senso da administração para tentar resolver ou permitir que o cidadão resolva um problema que ninguém gosta de ter,
que é a inadimplência de poder deitar e dormir sabendo que as suas contas estão em dia. Eu vou só brincar com o pastor Elias, mas como secretário de Finanças, todo o dinheiro é bem-vindo, viu, secretário? Sim, Vereador. daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa questão de se a prefeitura, a expectativa dessa arrecadação dos 87 milhões, que a gente teve nos últimos tempos, os PERFs, antigos PERFs, por exemplo, em 2009, foram mais de quase 27 mil acordos. Em 2011, que foi o último, nós tivemos 50,9 mil acordos. Agora, a senhora acredita que... Qual a expectativa da prefeitura de que a população faça esse acordo? Nós temos uma expectativa aí na faixa de uns 40, 45 mil acordos. Sim. Nós esperamos que ocorram esses acordos. E eu queria aproveitar uma outra questão. Nos últimos que tiveram, havia aquelas filas, não sei se vocês se recordam, dava com matéria... senhas, né? Com senha, matéria de jornal, era briga. Pessoas chegando 1h da manhã para poder pegar, para poder fazer. Nós estamos tentando falar algumas questões que é um pedido que nós não conseguimos fazer tudo no último dia. Nós temos lá 50 pessoas atendendo, podemos pôr 100, nós não temos capacidade de fazer no último dia. Então tem alguns pedidos. Secretário, só que o senhor vai fazer esse pedido já já, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o REFIS, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, projeto de lei que está aqui na Câmara e que em breve deve ser votado pelos vereadores. Secretário, o senhor estava falando no bloco anterior sobre algumas recomendações a respeito da procura, de como as pessoas e quando elas devem procurar o porta aberta. Então, na última vez, vou deixar para o último dia. Com grande chance de você ter problemas. Então eu peço para que as pessoas vão, na hora que abrir, iniciar, já vão para evitar problemas. Qual é a data prevista? Depende da aprovação da Câmara. Sim. Agora nós estamos dependendo da Câmara fazer essa aprovação para que a gente inicie o processo. Então, abrindo na internet, há uma possibilidade na lei que dá, e nós estamos trabalhando com o sistema, estamos correndo para ver se a gente consegue fazer via internet. Tem o saque, então tem algumas ações que nós estamos fazendo para tentar melhorar e esperamos que a gente consiga fazer todas essas ações quando estiver pronto o programa. Mas, por exemplo, o contribuinte que queira fazer esse acordo, ele tem que pagar à vista, ele vai poder parcelar ainda essa dívida, como vai funcionar? Tem vários parcelamentos, sabe? Tem um parcelamento, eu estava aqui, eu até quebrei meu óculos, mas agora eu vou ter que pôr meu óculos quebrado. Quebrou um pedacinho, mas o que nós vamos fazer, né? Vamos... Ficou bom também. Ficou? Bom também, né? Caiu aqui, quebrou. Nós temos até 3 parcelas, 80%. Sim. De 4 a 6, 70%. De 7 a 12, 50%. De 13 a 24, 30%. Aí começa acrescido de juros de 5%. E de 25 a 60%, 15% de desconto acrescido de juros. Então podemos até 60 parcelas acrescido de juros compensatórios de 5% ao ano. Sim. Então, quando se fala nesse acordo, mas se a pessoa também puder pagar à vista, aí é 90%. É o máximo. Acaba beneficiando
aí ele quase que tira toda a multa e juros, que acaba sendo um valor alto. Pelo histórico da prefeitura, geralmente as pessoas optam pelo quê? Eu acho que ela vai à vista de 3 a 6, que é 3 do a 90 a 6. 80. Essa é a expectativa, né, Celina? Sim, eu perguntei no bloco anterior, ficou para o senhor responder essa questão das emendas. Nesse tipo de projeto, pode-se fazer emendas ou não, vereador? Bom, nós estamos numa casa política, né? Mas analisando sob o ponto de vista da legalidade, não pode, porque é um projeto que a exclusividade é do chefe do executivo. Que daí não cai no vício de iniciativa, se alguma emenda? Isso, exatamente. O seu raciocínio foi correto. Na medida em que os vereadores apresentam emenda e alteram a característica original do projeto, ele já passa a ter um vício e compromete todo o projeto, que é aquilo que ninguém quer. Mas eu quero deixar uma ressalva, Mirna, se você me permitir, Claro. ainda falando da importância desse projeto. Alguns munícipes, alguns contribuintes adimplentes, pessoas muito sérias, que sempre honraram e honram pontualmente seu compromisso, às vezes pode entender sobre algum ângulo do executivo, dos vereadores serem benevolentes com os inadimplentes. E não é isso. Todo início de mandato existe uma carta de intenções, uma carta de compromisso, onde o prefeito apresenta para que ele possa cumprir aquela jornada legislativa, aquele ano onde ele apresenta o seu orçamento e ele precisa apresentar ter recursos para que ele invista na saúde, na educação, transportes e outras áreas essenciais aí ao munícipe. E a Câmara assumiu junto esse compromisso no começo do ano, de nós termos que dar condições às secretarias, as suas autonomias, para que elas possam fazer os investimentos. Hoje é uma realidade, a área da saúde, a área da educação precisa de fortes investimentos. E o prefeito Jonas, com o apoio dos 33 vereadores, não há divisão partidária, apoiam incondicionalmente esses investimentos. Mas precisa ter dinheiro, precisa ter recurso. E a maneira ao mesmo tempo que fazer com que os inadimplentes restituam esse seu status de adimplente, nós vamos estar fazendo com que o município tenha recurso para que haja investimentos no próprio município. Então eu acho isso fundamental, é essencial para que a gente possa ter mais um ano, como foi o ano de 2013, um ano saudável financeiramente falando. Sim, agora, secretário, essa colocação do vereador Cirilo e também no bloco anterior o vereador Pastor Elias falou de que, na verdade, não existiria, em termos de contas, essa necessidade de programa de refinanciamento, porque o caixa da prefeitura estaria no azul. Esse ano está no azul, como nós estamos aí com o caixa da prefeitura. E eu aproveito para perguntar na sequência como fica a questão da dívida ativa do município. Tá, é o seguinte, o ano passado foi um ano interessante, foi muito positivo. Esse ano aconteceu duas questões. As receitas estaduais, nós chamamos transferências de ICMS e FPM, acabaram caindo muito. Não é que não cresceu. Fala assim, olha, primeiro semestre nós estamos recebendo abaixo do orçamento. No primeiro semestre o ICMS não acompanhou a inflação. Não, nós recebemos do ICMS 20 milhões a menos do que o ano passado. O ano passado nós recebemos no primeiro semestre 321 milhões e esse ano nós recebemos 301 milhões do ICMS, que é uma das principais receitas. Já foi há muito tempo a primeira receita. Hoje é a segunda, que o ISS acabou passando o ICMS. Então, para vocês terem uma ideia, houve essa questão da queda de receita. E é natural e é normal de que o prefeito comece a implementar suas políticas. A gente tem visto praças sendo feitas, recapeamento, várias obras do prefeito. A saúde, o nosso índice SUS, que todo mundo fala, é um dos melhores do Brasil. Tem um índice que chama-se Índice SUS. Todo mundo fala, o nosso é um dos melhores do Brasil. Então, o prefeito começa a implementar suas políticas, fazer as suas ações, e começa natural que os investimentos começam a aumentar e a manutenção acaba aumentando. Nós vemos a questão do verde, limpeza da cidade. Todo mundo está percebendo que está melhorando. Isso tem um custo e nesse custo acaba aumentando um pouco as despesas. Então, nós tivemos uma queda de receita e um aumento de despesa. Nós poderemos ter nesse ano, eu acredito, com um déficit em torno de 2% da receita. Então, é um déficit que nós precisamos estar gerenciando esse déficit de alguma forma, que nós vamos estar nos próximos anos trabalhando nisso. Nós temos uma despesa aqui, eu falei para uma pessoa, falou, mas você fala isso, é obrigação da prefeitura. É obrigação, não tem dúvida. Aquela história do Camprev,
mas é uma obrigação que a gente sente em pagar, que é obrigação. Os aposentados têm que receber, o dinheiro é deles, é uma dívida da prefeitura inquestionável, mas nós estamos desembolsando 200 milhões por ano para pagamento dos aposentados. Antigamente, as pessoas não faziam, nem recolhia a parte patronal. Hoje nós recolhemos a parte patronal, a parte dos funcionários, ainda colocamos mais 200 milhões para a cobertura do déficit para fazer as aposentadorias. Nós temos de precatórios, teve ano que não pagaram o precatório. Nós estamos pagando 50 milhões por ano de precatório. Nós temos a questão da dívida, chama dívida 2185, que nós estamos renegociando com o governo federal. São mais 50 milhões por ano. Então essas três questões aí históricas são 300 milhões todo ano, pastor Elias. O senhor que é da Finanças, da Comissão de Finanças, sabe? Todo ano nós estamos pondo um recurso a mais que a maioria das cidades não tem essas despesas. E é muito dinheiro, são 300 milhões. Né? Essa dívida 2185, tudo isso faz parte da dívida ativa? Como funciona essa conta? Essa dívida 2185 é uma dívida que na época tinha uma coisa chamada ARO. E esse ARO, o governo federal pegou essas dívidas, passou para o governo, era com os bancos, o governo federal assumiu e refinanciou em GPDI mais 9 essa dívida para os municípios. E agora as prefeituras pagam para o governo? Para o governo federal. Só que nós pegamos Campinas, nós tínhamos 174 milhões de dívida, nós pagamos, estou falando em números redondos aí, 450 e devemos 500. Então era 170. Sabe aquela história do cheque especial que você, quando vê... Cobre, sempre está devendo. Nós pegamos 174, pagamos 450 e ainda devemos 500. E é uma relação, não estamos devendo para banco, é uma relação com o governo federal, é um ente da federação, e nós gostaríamos que o governo federal entendesse que isso aí não é essa relação município e governo. O governo poderia fazer um refis agora com o município, né? Então, tem uma medida que nós estamos aguardando da presidente, que é para cancelar esse valor, se fizer retroativo, algumas cidades ainda, vamos supor, fizer Selic ou fizer TJLP, mudar o indexador, né? Hoje qual é o indexador? IGPDI mais 9. Que é um dos mais altos. Mais alto, mais 9%. Quando a inflação era 70%, você ter 9 é uma coisa. Inflação de 6, você ter 9, são quase duas inflações, mais o GPDI. Certo. E essa medida é uma medida que tem que passar pelo Congresso ou não? Já andou bem no Congresso, poderia ter saído e acabou não saindo. Para nós é uma medida... de extrema importância, são 50 milhões por ano, é bastante dinheiro. Viu? E os prefeitos estão pressionando o governo, então? Até por uma prefeitura do porte de Campinas, é muito dinheiro, 50 milhões, é bastante. Mas os prefeitos estão pressionando, então, o governo federal? Então, aí quem mais trabalha chama Frente Nacional de Prefeitos, que são os prefeitos, nós temos algumas associações, que é o perfil do prefeito, são menores. Essa Frente Nacional de Prefeitos eram prefeitos de capitais e de grandes municípios, e que Campinas faz parte, e o prefeito Jonas teve um papel muito importante, ele explicando, ele fazendo explanações de como está a dívida, junto aos outros prefeitos do Brasil. O prefeito Jonas teve como normalmente, foi muito bem a posição dele de que resolva essa situação a nível nacional, que não é só Campinas. Mas, secretário, esse ano ainda nós teremos a aprovação desse projeto? Existe essa expectativa ou não? Está parado no Congresso. Nós gostaríamos muito. Fala que após as eleições. Eu tenho medo depois das eleições. Sim. E, vereador, o senhor disse da questão da legalidade, nós falamos até da realização de audiências públicas, e o secretário pontuou aqui que, inclusive, não pode passar a data ao contribuinte sem antes termos aí a votação da Câmara, tudo depende da votação. O senhor acredita ser possível que a Câmara vote esse projeto em urgência? Será colocado urgência hoje. Já havia uma conversa preliminar entre o presidente da Comissão de Legalidade, entre o presidente da Comissão de Finanças, pastor Elias Azevedo, ou seja, nós já havíamos conversado preliminarmente para assinarmos um documento, contar com a assinatura de alguns vereadores que queiram fazer parte desse bloco de intenções, para que possamos, o mais rápido possível, colocar essa lei, esse projeto dentro da lei, dentro do ordenamento jurídico para beneficiar a população. Agora eu quero aproveitar a oportunidade, se você me permite, Mirna, fazer uma solicitação ao secretário Hamilton,
que é um secretário técnico. O secretário Hamilton tem no seu currículo uma vasta experiência na parte financeira, relacionada ao Banco Central, como homem público, um prefeito de Pedreira, um prefeito excepcional, um prefeito respeitado pela população de Pedreira e cidades adjacentes, mas seria oportuno se ele receber apenas como uma solicitação. Nós precisamos, secretário, fazer uma conscientização. O que nós tivemos nos outros programas de financiamento, no PERF, da legislatura passada, foi que Campinas hoje ela vive uma realidade que nós temos várias Campinas dentro da grande Campinas. O que eu quero dizer com isso é que existem bairros muito afastados, que a informação, que essa lei que nós votamos aqui, que foi feita com muito carinho pelo Executivo, que é votado com o máximo de urgência e atenção pelos vereadores, às vezes ela não chega lá naquele bairro, lá naquela comunidade que realmente precise. Então nós precisamos, concomitantemente com a apresentação desse projeto, precisa o chefe do Executivo, com todo respeito, se o secretário entender dessa maneira, é claro, mas fazer uma informação nas escolas, campanhas educativas para informarmos, para que a gente mantenha um número de algumas milhares de pessoas, segundo a própria expectativa do secretário, mas que a gente efetivamente dê conhecimento à população. Eu acho que nós pecamos nas legislaturas passadas, que apresentávamos projetos importantes, mas não atingia necessariamente aquela pessoa lá da periferia que precisava. Aí até a fila de última hora que o secretário acabou comentando que as pessoas, fiquei sabendo nos últimos dias. Vai causando esse tipo de embaraço que compromete até o trabalho dos servidores públicos municipais. Ô, Mini, eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. Eu recebi uma ligação, inclusive hoje, de uma pessoa que já fez o parcelamento, porque era uma dívida bastante alta, e ela me perguntou, quando da aprovação do projeto, se ela poderá fazer parte também, porque ela fez o parcelamento recentemente. Ela já tem um outro refinanciamento, então? Ela tinha uma dívida muito alta, acabou fazendo um parcelamento, e agora, com esse benefício, se o benefício alcança ela. Se ela pode ser contemplada com isso. Boa pergunta, pastor. Nós tivemos essa preocupação porque nós seríamos até injusto com ela. O que é? Nós queremos que aquele cidadão que está fazendo de forma correta, é rotina da prefeitura fazer o parcelamento, como no governo federal, no estado, nós podemos fazer. Só que não tinha desconto. Agora, não é justo uma pessoa, como nesse caso, pastor, em que ela fez o parcelamento, não teve desconto, daí sai a lei, ela fala, mas se eu esperasse 3 meses eu teria. Não, ela vai lá, vai fazer, vamos reparcelar isso para que ela possa ter os benefícios da lei. Acho que é uma questão de justiça para não prejudicar aquele que já fez o parcelamento sem ter essa lei em andamento. Secretário, e aquele munícipe, aquele contribuinte que está inadimplente, ele fez um parcelamento, assinou um contrato, não pagou, salvo o melhor juízo, parece que poderia fazer até mais uma vez, até então, também se tornou inadimplente nesse segundo contrato, e agora surge essa lei, que a minha expectativa é que seja aprovada, surge essa lei. Qual é a situação desse indivíduo? Ele pode comparecer no porta aberta? Ele vai poder fazer um novo parcelamento? Pode. Até teve uma lei que nós votamos que teria direito a mais um parcelamento. Então, se ele fez esse parcelamento, deve estar em vigência, essa lei entrou agora, esse ano, ele vai poder refazer esse parcelamento. Se ele não fez, tinha uma lei que autorizava ele fazer mais um parcelamento. Então, cidadão, nós estamos querendo resolver a situação, todos os empecilhos estamos tentando tirar para que a gente resolva a situação do contribuinte. Muito obrigado. Tá ótimo, então nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos já com questão de ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto.
Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o último bloco do Questão de Ordem, que hoje trata do programa de refinanciamento de dívidas municipais que você, contribuinte, tenha com a Prefeitura. Esse projeto está aqui na Câmara Municipal e aguarda apenas a votação dos vereadores em 2 turnos, para que então depois a Prefeitura vai divulgar aí a data em que vai funcionar esse programa. Agora, secretário, a gente ainda falando de arrecadação, o senhor falou que nós tivemos aí uma pequena queda nos impostos, no que diz respeito a impostos estaduais, né? E é uma forma também, claro, de ajudar a população, mas dinheiro sempre é bem-vindo. Nós temos também aí uma ideia, que inclusive já foi dito aqui na Câmara, da Secretaria de Planejamento, que iria tirar fotos aéreas da cidade para identificar as residências, as moradias clandestinas, os imóveis, enfim. E isso, claro que seria inevitável a questão do IPTU e mais dinheiro para os cofres municipais. Como está esse projeto? Olha, o projeto de aerofotogrametria não é só para isso. Um cidadão vai fazer um projeto, consegue fazer um plano altimétrico, você vai fazer um planejamento, você consegue fazer as vias, você vai saber, nós vamos ter várias camadas no sistema, você vai saber onde estão as escolas, você vai saber onde, vou fazer saúde, onde estão os centros de saúde. Então você consegue fazer o planejamento da cidade. Uma cidade do Porto de Campinas, você não faz mais o planejamento, você tem que pôr um mapa na mão e tem que pôr o sistema para funcionar para você fazer. Então, qual é o último que nós tivemos aqui em Campinas, senhor sabe? Eu acho que nunca houve. Sim. É o primeiro que está fazendo e que vai ajudar muito os arquitetos, vai ajudar as pessoas, a Sanasa a fazer a rede de água de esgoto. São várias questões. E uma delas é a questão o planejamento da cidade como inteira. Todo, né? Por isso que é da Secretaria de Planejamento e não é de Finanças. Como todas as secretarias vão usar, Finanças também vai usar. E o que Finanças vai fazer é com ele a gente está fazendo o novo cadastramento habitacional. E o que é? Não é para... É só para verificar. Não é caça às bruxas. É isso, não vamos... Mas nada sair, não estamos com essa... Sabe, com esse... Não é isso. É que com isso o cidadão for lá, vai olhar, vai ver o imóvel, nós já vamos... Nós temos lá uma quantidade de imóveis. Até o cidadão que às vezes pede para fazer uma vistoria, nós estamos fazendo algumas coisas para agilizar. Ele fala, não, aqui está marcando 300 metros de construção, só tem 250. Então a gente já vai, olha, reduz o imposto. Tem uma outra coisa que nós estamos fazendo para agilizar, que nós não conseguimos atender até a demanda, não é nem fazer visita para aumentar a fiscalização, é verificar a demanda do cidadão que quer que vá lá, porque cada imóvel que tem que ir, em Campinas não faz mais do que 2 ou 3 visitas por dia. Você não consegue ir em 10 locais ver imóvel. Então, nessa condição, aí na prefeitura, olha, está lá o desenho, já vê o que tem, o que não tem. Então, e é também uma questão de justiça tributária. O prefeito Jonas não quer aumentar imposto. Mas para que não aumente imposto, precise que todos contribuam. Se tem um tipo de comércio contribuindo, pagando seus impostos, e o outro não tem, aquele que não tem está levando vantagem. Então, para que que todo mundo tenha as mesmas condições, eu acho que isso é uma sociedade justa, uma questão de justiça tributária. É isso, não estamos fazendo nada para a gente poder agilizar, aperfeiçoar, ter um sistema mais eficiente. Esse é o objetivo das fotos que nós esperamos. E também não acredito que o cadastro das pessoas tenha tanta exorbitância assim. Sim, agora as pessoas que participaram em 2009 e 2011, na época do PERF, e por algum motivo também não conseguiram honrar, pagaram até metade do refinanciamento daquela época e não conseguiram honrar com o restante, também podem participar do Refis? Podem, não tem problema. Nós estamos fazendo um projeto novo, um projeto de informática que chama-se Valor Residual. Nós vamos pegar aquele parcelamento, vamos trazer o valor presente, ver o que é multa, o que é juro, o que é correção, o que é honorários, e cada uma dessas taxas nós vamos ter aquela que desconta, aquela que não desconta. Então pode fazer tranquilamente. E qual é a ideia? Hoje a gente tem o Porta Aberta,
na Avenida Anchieta, que é na sede da Prefeitura, mas nós temos alguns postos descentralizados. Todos esses postos vão dar esse tipo de atendimento ou o refis vai ser só no Porta Aberta do centro? Tem no Porta Aberta, tem no saque da Prefeitura. As pessoas podem ir lá se informar para ver, às vezes, achar uma forma mais prática. E tem no Campo Grande, nós temos um Porta Aberta, e tem em Barão Geraldo, que também é para poder ser nós queremos estar atendendo lá também. Agora, o senhor disse que também nós vamos ter uma novidade aí pela internet. Pela internet a pessoa vai fazer uma solicitação, como que vai funcionar mais ou menos? Está mais ou menos a seguinte questão. A pessoa vai entrar no site da Prefeitura, vai solicitar que quer cadastrar, não é meu nome, Joaquim Bevilacqua, quero me cadastrar, ou Hamilton Bernardes, quero me cadastrar, vem, preencho os dados, e com esse dado e um documento eu vou na Prefeitura só para ver que o Hamilton Bernardes é o Hamilton Bernardes, só isso. Daí tem uma senha, e com essa senha ele faz tudo. Por que nós estamos fazendo isso? Porque tem um sigilo fiscal, eu não posso que o Hamilton Bernardes fique olhando o imposto do Joaquim, sabe? Então, só que ele vai ter uma senha, e essa senha, em todas as vezes do nome dele, ele vai poder entrar e vai poder fazer o parcelamento. Nós estamos Como acabando... se fosse da Receita Federal, no site da Receita. Nós estamos acabando de implantar e esperamos que no refis esteja pronto já esse sistema em funcionamento. Sim. Que vai nos auxiliar a todos, muito, sabe? O senhor disse no bloco anterior que existe uma expectativa de queda de 2% da receita. Esse... É déficit. Déficit, desculpa. Esse valor, que talvez esses 40 a 45 mil acordos que existe essa expectativa, pode suprir o quanto disso, ou a Prefeitura vai ter que criar outros mecanismos para que não se tenha tanto déficit assim? Tá, nós estamos tendo algumas ações, o prefeito está fazendo algumas questões nas despesas, nós estamos vendo algumas questões da receita sem aumentar os impostos, então nós estamos trabalhando para poder equacionar isso. Então nós estamos dando 2%, já estamos prevendo o refis, com o refis está dando 2% da receita, que é um valor dentro do limite aí razoável, não é nada, vamos pensar o que é 2%, se você ganhasse R$5.000, você ficou devendo R$100. Então, está dentro de algo palatável, nada astronômico. Apesar dos problemas que nós tivemos, né? Os 2% é muito menor do que o Camprev, do que a dívida, sabe? Todas aquelas contas que nós estamos pagando atrasadas. Sim, o senhor falou dos precatórios, do Camprev, citou inclusive hoje que nós devemos cerca de 500 milhões em relação... Emprestamos 174, ainda devemos, pagamos 450, ainda devemos cerca de 500. Isso hoje impede de alguma forma que Campinas receba algum tipo de benefício dos governos estadual ou federal? Pergunta inteligente. Tem uma coisa que se chama capacidade de endividamento. Como Campinas é um município, nós temos ainda capacidade de endividamento. Nós podemos fazer 1,2 receita. É quanto que nós podemos nos endividar, que daria 4,8 milhões, aí daria quase 5 bilhões. Então nós temos aí uma capacidade e não está prejudicando isso. Mas nós precisamos resolver. Se sair e deixar de pagar isso por mês, é muito interessante. Que são aqueles 50 milhões que nós estamos pagando. Isso, da 2,185 nós esperamos. Sim, caso a lei seja aprovada, a gente existe, claro, estamos em ano de eleição, não se sabe se ainda vai ser aprovada antes ou depois das eleições, até o secretário falou depois, até ficou com medo de que fique difícil, né, secretário? Mas caso seja aprovada, vai ser retroativa? Nosso projeto é dia 30 de outubro. Ela vai ser retroativa? E caso também seja aprovada? a gente acaba sentindo, os vereadores, o vereador Cirilo, o pastor Elias podem informar. Os vereadores estavam na expectativa disso. Não, estou dizendo da federal, da nossa dívida de 500 milhões. Ah, não. Se ela for aprovada lá no Congresso, ela vai ser retroativa ou não? A grande questão era isso. Se for retroativa, nós não devemos nada. Se mudar estamos devendo, então. Nós devemos 500 milhões. Se for retroativa, essa dívida, nós estamos em dia, mas devemos 500 milhões. Tá. Todo mês, assim, no chequinho lá, 5 milhões. Todo mês, 4 milhões e 300 e pouco. Uma dor no coração, ai meu Deus, e vai fazer o quê? Então, nós todo mês está em dia, mas apesar de estar em dia, nós devemos 500 milhões
E se aprovar essa lei for retroativa, se o valor dos juros for retroativa, nós não devemos mais nada. E se for daqui para frente, vai diminuir bem o valor da prestação. Sim, nós também temos, estamos em agosto, temos essa lei, mas também existe uma grande expectativa de que vocês enviem aqui para a Câmara Municipal, ainda nós estamos no último bloco do nosso programa, o orçamento de 2015, né? Nós tivemos aí a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e como o secretário já está se debruçando aí sobre esse trabalho? Orçamento é uma coisa, igual a casa da gente, sabe? Se a casa é grande, tem bastante, né, pastor? Ou da igreja, sempre a vontade, a necessidade é maior do que os nossos recursos. Isso espreme aqui, espreme ali, que nem um cobertor curto. E o orçamento é sempre assim, sempre será. Se tem mais, as pessoas cada um quer mais. E essa acaba tendo uma briga diária, sabe? Que nós estamos tentando articular para que atenda um pouco a todos. Mas essa questão do orçamento sempre tem cada um quer puxar um pouquinho a sardinha para o lado dele. Sim, né? Mas existe uma preocupação em especial com alguma secretaria? Nós tivemos, eu digo porque esse ano, no decorrer dos nossos programas e até nos debates que a gente tem aqui na tribuna entre os vereadores, a gente percebe que sempre a saúde e a educação são assuntos dos mais debatidos e a saúde, por mais que a gente tenha aí novos leitos e uma série de outras coisas, a gente tem ainda aquele problema por causa do contrato do Cândido. E as pessoas falam, olha, falta estrutura na saúde, falta dinheiro, apesar da Prefeitura de Campinas investir mais do que é obrigatório. Exatamente. Mas existe essa questão, olha, vamos tirar um pouquinho daqui para pôr um pouco mais na saúde, mais na educação? Existe isso ou não? A educação tem os 25 constitucional e está bem, acaba atendendo a educação. A disputa acaba ficando com as outras secretarias. Lá nós somos obrigados, né? Sim. Então não tem como que mexer. E a briga fica nas outras. O prefeito sempre tem privilegiado saúde, assistência social. São áreas que o prefeito tem privilegiado. São áreas difíceis, não é fácil, mas nós estamos trabalhando para isso. E o orçamento acaba o dia a dia, as despesas, a expectativa nossa é com a receita. Se a receita crescer um pouco mais, a gente acaba tendo um pouco mais de espaço para poder estar fazendo mais questões. Mas nós temos dificuldade na receita. As receitas de transferências caíram e nós precisamos, aí está todo mundo apertando um pouco o cinto. Eu acho que é essa a realidade que nós vamos estar passando daqui para frente, 2015, 2016, nós vamos ter algumas dificuldades. E dentro disso, vamos ver como nós conseguimos atender cada um. E essa discussão nós vamos estar fazendo aí na Câmara, vamos estar trazendo para que a gente possa, né, pastor da Comissão de Finanças, para que a gente possa fazer o melhor possível dentro é igual a casa da gente. Eu tenho tanto de salário, o que eu consigo fazer? A Ferrari, não consigo comprar. Ah, um carro zero, não consigo. Mas eu consigo ter um carro tal, consigo fazer. Você vai andando conforme as suas possibilidades, né, pastor? Isso, a comissão, eu, secretário de Finanças, aí por determinação do prefeito, estamos trabalhando para resolver da melhor forma possível. E a saúde, não só, ela foi muito privilegiada, o prefeito sempre deu muita atenção na saúde, e às vezes a gente vê muitas pessoas falar da saúde de Campinas, se nós pegarmos os indicadores, tem problema? Tem, uma cidade de 1 milhão de habitantes, sabe, você não vai ter um problema, atrasou aqui, tem, problema tem, não estou dizendo que não tem problema, mas o índice SUS, aquilo que mede a saúde, aquilo que mede mortalidade infantil, longevidade, número, sabe, o que é feito, várias questões, nós temos uma das melhores do Brasil. Campinas está muito bem posicionado. Sim, voltando ao Refis, então, vereadores, nós estamos na primeira semana de agosto, com pedido de urgência, a gente tem aí um máximo de 15 dias, é isso, entre primeira e segunda votação, que temos que pular uma sessão. Vai ser mais ou menos isso, vereador Cirilo? O que nós devemos fazer, eu devo me reunir hoje com o pastor Elias Azevedo, para que possamos fazer em conjunto um parecer da Comissão de Legalidade e Comissão de Finanças. Esse parecer, evidentemente que nós não podemos já projetar o relatório, o parecer final, mas há uma votação favorável dos presidentes das comissões
e a partir daí conseguir a aprovação já da urgência para que vá à votação, acredito eu, daqui 2 semanas. Sim. Daí a audiência pública também, né? Isso, mas nós podemos fazer até a segunda votação, né? Ah, então, não precisa depender da votação primeiro ou em segundo. Não é impeditivo. Então nós podemos, dentro desse mês de agosto, talvez a primeira semana de setembro, votarmos pelo mérito e encaminhar o chefe do executivo para que ele possa sancionar e virar lei aqui na cidade de Campinas. Secretário, e aí em setembro, provavelmente, o programa começa e vai até o dia 30 de outubro. A nossa expectativa é essa e estamos trabalhando para que isso ocorra e espero que todos aproveitem aí esse desconto de 90% nos juros e multa. Tá certo. Então a gente aguarda a aprovação, a audiência pública, onde também, inclusive, vocês podem participar, as pessoas que estão nos assistindo podem participar. A gente anuncia aqui na TV Câmara quando será a audiência pública. Quem não puder vir pessoalmente pode acompanhar pela TV Câmara no canal 4 da NET ou ainda pelo site da Câmara. E depois da votação, a Prefeitura provavelmente fará uma ampla campanha avisando a população de como vai funcionar o programa. Exatamente. E esperamos aí, voltando, que esse programa ele acaba sendo muito benéfico. As pessoas, na hora que olham a conta, menina, nossa, como caiu. Se for a dívida antiga, ainda de muito tempo, cai uma barbaridade. Só uma cai pela metade, secretário, por exemplo, a pessoa ela tem que ela mesma, por exemplo, vamos falar do IPTU, que é o mais comum, né? No nosso caso, assim, a pessoa, o dono do carnê, de quem está o nome é que tem que ir, ele pode mandar um procurador. Em quais situações pode se resolver isso? Boa pergunta para a gente esclarecer. Ele tem que, porque nós não podemos estar mostrando os dados pelo sigilo fiscal de outra pessoa. Então precisa ir ou a pessoa ou com uma procuração para que a gente resolva. É uma questão impeditiva legal, que não pode... Procuração pública ou privada? Procuração apenas é uma procuração feita em cartório ou uma procuração lavrada? Feita em cartório. Então precisa de uma procuração para a pessoa ir lá. No caso de dívidas... Eu sei que é uma procuração complicada, tem que ir no cartório, tem que ir lá. Nós estamos pensando até em abrir em sábado para tentar resolver essa situação para algumas pessoas que trabalham. No caso de dívidas antigas que o senhor acaba de mencionar, inclusive, que a pessoa tem um susto quando vê o desconto, em alguns casos, na multa e nos positivo. juros. Olha que legal. Isso. Mas, por exemplo, em caso de que o dono daquele imóvel já tenha falecido, o filho tem que levar algum documento... Inventariante. O inventariante. Que O pode, inventariante então, é que vai resolver essa situação. Tá ótimo. Então, secretário, vereadores, agradeço a participação. E você que nos acompanha, fique com a programação da TV Câmara e até um próximo Questão de Ordem.